Seja bem-vindo à nossa aula sobre argumentação lógica. Nessa aula você irá aprender o que são proposições categóricas, os quantificadores lógicos, fazer equivalências e negações das proposições categóricas, fazer a construção dos diagramas lógicos e também definir se um argumento ele é válido ou inválido. Então, vamos para a nossa primeira parte da aula. O que vem a ser uma proposição categórica? São proposições que utilizam quantificadores. Os quantificadores eles podem ser do tipo universal, onde nós vamos ter o todo e o nenhum, ou particular. O particular pode ser chamado também de existencial. Nós temos aqui os quantificadores algum, existe e pelo menos um, ou combinações entre esses três, serão considerados quantificadores existenciais. Toda proposição que apresenta um desses quantificadores, ela vai ser classificada, ela vai ser chamada de proposição categórica. A melhor forma de memorizar o conteúdo é fazendo exercícios, fazendo questões de concurso. Então vamos resolver uma questão sobre quantificadores. A alternativa em que consta uma proposição com um quantificador particular e afirmativo é: então, como é um quantificador particular, ou vai ser o algum, o existe ou pelo menos um. Onde tem o todo e o nenhum são quantificadores universais e nós vamos eliminar da questão. Então aqui eu tenho o todo e o nenhum, está fora. Temos aqui o algum na letra A e na letra B. Só que na letra B eu tenho um algum não. Então eu teria aqui um quantificador particular negativo. Como eu quero o afirmativo, a alternativa correta será a letra A. Negações das proposições categóricas. Primeira proposição categórica que nós vamos analisar são as proposições categóricas que têm um quantificador universal todo. Para fazer a negação, nós vamos substituir o quantificador universal. O quantificador universal vai sair e vai dar origem aí a um quantificador existencial. Só que esse quantificador existencial você vai colocar um não, esse não junto do verbo. Por exemplo, todos os peixes habitam o mar. Aqui a gente vai colocar aqui existem peixes que não habitam o mar. Note que o não está do lado aqui do verbo habitar. Para fazer a negação do quantificador nenhum, você só substitui o nenhum pelo algum, pelo menos um ou pelo existe. Troca o quantificador universal pelo quantificador existencial. Para fazer a negação do algum, você vai colocar o todo não. Então você tem aqui: alguns carros são movidos a cachaça. Todos os carros não são movidos a cachaça. Tivemos que colocar aqui o todo e o não. Substituir o quantificador existencial. O quantificador existencial deu origem ao quantificador universal mais o não. Esse aqui não é tão comum. O mais comum que nós temos é fazer a negação do todo e do nenhum. Então vamos ver agora de forma prática como fazer negações. Qual das proposições a seguir é a negação da proposição? Então, para fazer a negação do todo, você vai colocar o algum, o existe um ou pelo menos um, mais o não. O não a gente já vai colocar aqui, que é do lado do verbo, e aqui a gente vai colocar um desses aqui, ou o algum, pelo menos um, ou o existe. Então, esse está errado e esse está errado. Qual desses aqui nós vamos utilizar? A letra E. Algum policial militar não é um exímio atirador. Na letra C não tem a negação, não tem, aliás, o não. Deveria ter o não. Na questão 2 diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição. Todos os meus concorrentes nesta sala estão olhando para mim neste momento. Então, para fazer a negação, vamos tirar o todo, colocar o algum ou existe pelo menos um. No caso aqui ele usou o existe pelo menos um. O nenhum e o todo está errado. Nós vamos ter que trocar o quantificador universal todo pelo quantificador existencial e acrescentar o não. Então, existe pelo menos um dos concorrentes nesta sala que não está olhando para mim nesse momento. Alternativa correta da questão, letra C. Equivalências entre proposições categóricas. Temos aqui as proposições do tipo todo e nenhum e as suas respectivas equivalências. Aqui eu tenho todo A é B, todo recifense é pernambucano. Eu posso utilizar também nenhum A não é B. Nenhum recifense não é pernambucano. Eu tendo nenhum, seria o contrário, eu vou trocar por todo não. São as formas de equivalência. Com relação ao algum, temos mais coisas a observar. Nós podemos fazer de três formas. Ou eu mantenho o algum e inverto essa ordem aqui. Aqui eu tenho algum A é B. Eu posso ter algum B é A. Posso apenas inverter a ordem. É uma possibilidade. Ou eu posso trocar o algum pelo menos um ou pelo existe. São as três formas de fazer a equivalência da proposição categórica do tipo algum. Proposições categóricas e seus diagramas lógicos. Essa é a parte que mais cai nos concursos. A parte onde você tem que fazer os diagramas lógicos, ou só fazer os diagramas para fazer uma determinada análise, ou usar dentro da parte de argumentos válidos. Então nós temos aqui as proposições categóricas universais, que podem ser afirmativas ou negativas. Afirmativa quando é todo, negativa quando é nenhum. E as existenciais ou particulares, que podem ser também afirmativas ou negativas. Vai ser afirmativa quando for algum e vai ser negativa quando for algum não. Para cada um tem um diagrama. O diagrama da afirmativa todo P é Q ou todo A é B, depende do autor, não importa qual é a variável que você está colocando aqui.
Qual é a letra que representa a tua proposição? É o P contido em Q. Nenhum P é Q, nós temos os diagramas disjuntos, eles não têm intersecção entre si, os elementos de P não tem nada a ver com os elementos de Q. Algum P é Q, você tem aí uma região de intersecção, e algum P não é Q, é justamente esse, existe aqui a intersecção, mas você está dizendo, olha, algum elemento de P, ele não vai estar fazendo essa intersecção com o Q. Então, eu posso dizer que algum P não é Q. De forma prática, vamos resolver questões. Considere verdadeiras as seguintes afirmações. Todos os tutores são professores. Aí você vai desenhar o diagrama. Se ele é tutor, ele vai estar dentro de um grupo que é o grupo dos professores. Alguns coordenadores são professores. Então, quando a gente vai fazer o alguns, a gente faz uma extrapolação aqui no conjunto. Então, você vai fazer assim e vai ter aqui, ó, que alguns coordenadores são professores. Essa extrapolação, ela pode vir só até o grupo dos professores, ela pode ser feita apenas até aqui, ou ela pode passar e ir até o ponto dos tutores. Como eu não tenho dizendo que isso não pode ser feito, que eu não posso extrapolar até englobar o diagrama dos tutores, eu vou deixar desta forma. Mas eu não tenho certeza, eu não tenho nada que afirme que ele vai até os tutores, mas eu posso desenhar o diagrama. A partir dessas afirmações é correto afirmar que há coordenadores que são tutores, aí você vai ver aqui, ó, coordenadores que estão aqui, há coordenadores que são tutores, pode existir, pode ser que exista aqui, mas não é 100% de certeza, então eu não marco, só vou marcar se eu tiver 100% de segurança. Há tutores que não são professores, é errado, porque todos os tutores são professores, todo mundo que estiver dentro do grupo dos tutores, automaticamente ele vai ser professor. Há professores que são tutores, isso aqui pode acontecer. Se eu tenho tutores que são professores, eu vou ter com certeza professores, que serão tutores. Agora, a última aqui diz o seguinte, todos os coordenadores são professores. Negativo, eu tenho uma região aqui, ó, onde ele vai ser coordenador e não vai ser professor, eu só vou ter alguns. Eu não garanti aqui que eu tenho todos os coordenadores sendo professores. Então, a única que eu vou ter aqui com 100% de segurança é que há professores que são tutores. Existem professores que são tutores. Questão 2. Em uma orquestra sinfônica, todos os pianistas tocam violino. Então, você tem lá pianista, violinista. Alguns coristas são pianistas. Então, você também aqui, ó. Agora, nesse caso, você tem os coristas, eles aqui nesse ponto, ó. Alguns coristas são pianistas. Então, o corista que for pianista, automaticamente ele também vai tocar violino. Então, quem tiver dentro dessa parte aqui do diagrama, vai ser corista, pianista e violinista. Todos os coristas tocam violino? Não, eu posso ter gente aqui nessa parte, tá fora. Nenhum corista toca violino? Tá fora. Todo corista que for pianista vai tocar violino. Todos os coristas que não são pianistas tocam violino? Não, eu posso ter coristas que estão aqui, não são pianistas, mas também não vão tocar violino. E a última, alguns pianistas são coristas. Se eu tenho alguns coristas pianistas, eu teria aqui, ó, algum A é B. Uma equivalência eu ter algum B é A. Então, é uma forma de equivalência. Quando você tem alguns coristas que são pianistas, automaticamente alguns pianistas serão coristas. Letra D. Questão 3. Considere as seguintes proposições. Vila Velha é uma cidade localizada no Espírito Santo. Tudo bem. Todo morador de Vila Velha gosta de praia. Então, se ele é morador de Vila Velha, ele vai estar dentro de um grupo maior, que são os que gostam de praia. João não gosta de praia. Pô, se João não gosta de praia, João não pode morar em Vila Velha, porque se ele morar em Vila Velha, ele vai gostar de praia. Então, João não mora em Vila Velha. Qualquer uma das outras alternativas, a gente vai ver que não dá certo. João mora no Espírito Santo? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, não tem 100% de certeza. João gosta de cachoeira? Nada foi falado aqui sobre cachoeira, então tá fora. João não mora no Espírito Santo? Também tá fora, porque ele pode morar, mas não ser em Vila Velha. E João mora em Vila Velha, está errado, porque se ele morar aqui, ele vai gostar de praia.
O que seriam os argumentos válidos? Primeiro eu vou definir o que é um argumento. Um argumento ele é um conjunto de premissas que leva você a uma conclusão. Se essa conclusão ela for verdadeira, o teu argumento é válido. Se essa conclusão for falsa, o argumento é inválido. Então nós temos o que a gente chama de silogismo categórico. O silogismo categórico ele é um tipo de argumento onde ele vai envolver duas proposições categóricas, no caso, proposições que têm o todo, o nenhum ou o algum, e uma conclusão que vai partir dessas proposições. Então, nós temos aqui uma proposição onde eu tenho duas proposições categóricas, no caso, um silogismo categórico, e uma conclusão. A proposição que tem o quantificador universal ela é chamada de premissa maior, a que tem o quantificador existencial é uma premissa menor, e nós temos a conclusão. Na conclusão, note que aparece soldado e herói. O herói veio aqui da premissa maior, veio aqui a ser o nosso predicado da conclusão, e o soldado ele vem da minha premissa menor, é o termo menor, ele é o sujeito da conclusão. Temos a palavra covarde, que ela aparece nas duas proposições, nas duas premissas categóricas, mas não aparece na conclusão. Então nós temos o seguinte, o termo médio, que seria aqui o covarde, ele não aparece na conclusão. Qual que é o meu silogismo típico? Você tem o termo maior e o termo menor, você vai encontrar eles aqui no caso, o herói e os soldados, você vai encontrar em premissas diferentes. Esse é o silogismo típico. E eles vão compor aí a nossa conclusão. Então, está aqui o termo maior, está aqui o nosso termo menor na nossa conclusão, e aqui o termo médio que não apareceu em nenhuma das... e que apareceu nas duas premissas, mas não aparece na conclusão. Aqui nós temos alguns exemplos e eu vou avaliar se eles são exemplos de argumento válido ou inválido. No caso, toda vez que você for fazer uma questão que envolve argumento válido, você vai começar montando o diagrama do todo e do nenhum, depois o do algum. Então, no caso aqui eu tenho todo brasileiro sul-americano. Então, eu tenho aqui os brasileiros, que eu vou colocar como BR, dentro de um grupo maior, que são os sul-americanos. Alguns brasileiros são loiros, então alguns brasileiros eles vão estar dentro de um outro grupo que são os loiros. Então, existem pessoas no Brasil que são loiras. Alguns sul-americanos são loiros? Sim, algum sul-americano pode ser loiro, porque se existe algum brasileiro que é loiro e todo brasileiro é sul-americano, automaticamente você vai ter algum loiro que é sul-americano. Então aqui é um argumento que a gente considera como válido. Alguns corintianos são chatos, todos os corintianos são fanáticos. Então você coloca aqui os corintianos dentro de um grupo maior que são os fanáticos e você vai ter que alguns corintianos vão estar dentro de outro grupo que são os chatos. Então existem chatos que vão ser corintianos e automaticamente serão fanáticos. Tudo bem. Agora quando você tem um argumento onde todos os termos aqui das premissas, da premissa 1 e premissa 2, ele é composto por quantificadores existenciais, não tem como você considerar esse argumento como válido. Por quê? Olha só o que vai acontecer. Alguns médicos são poliglotas, então você vai ter os médicos e vai ter os poliglotas. Colocar aqui M e P. Alguns professores são poliglotas, então eu vou ter aqui os professores que também serão poliglotas. Então eu estou colocando aqui alguns. Alguns médicos são professores. Então ele está dizendo o seguinte, olha, faz esse diagrama da seguinte forma, coloca os poliglotas aqui, coloca os médicos, coloca os professores e fala que eles vão ter aqui uma região em comum. Então esse tipo de argumento, quando ele não apresenta o termo maior, não apresenta o todo ou nenhum, você vai considerar como um argumento inválido. Você não tem como colocar isso com 100% de segurança. A melhor forma de você aprender o conteúdo é resolver questões. Então vamos resolver questões com relação ao argumento válido. Considere verdadeiras as seguintes proposições. Nenhum professor é mentiroso e alguns advogados são mentirosos. Então você vai começar fazendo pelo nenhum. Você coloca os diagramas disjuntos. Aqui você tem um professor e aqui você tem um mentiroso. Alguns advogados são mentirosos. Então nesse caso, quando você tiver o nenhum e ele colocar o alguns, você vai colocar o diagrama bem aqui, ó. Esse é o bizu. Então aqui você tem os advogados. Alguns advogados são mentirosos. Isso aqui você tem 100% de certeza. Certo? Então você pode ter advogado que não é professor e não é mentiroso. E você pode ter advogado que é professor
e que não é mentiroso. Então você pode ter advogado nesses 3 pontos. Ou você pode ter advogado nesses 3 pontos. Pode-se corretamente concluir que alguns professores são advogados, alguns advogados são professores. Note que aqui é algum A é B e aqui é algum B é A. Então, se essas duas são equivalentes, você não vai marcar, porque elas são idênticas. Nenhum professor é advogado, nenhum professor é advogado, nenhum professor é mentiroso. Mas eu não tenho como garantir que nenhum professor é advogado. Eu posso ter professores aqui que são advogados. Alguns advogados não são professores. Isso aqui é 100% de certeza. Onde é que vai estar esse grupo desses advogados que não são professores? São os advogados mentirosos. Eles vão estar aqui dentro e por eles estarem mentindo, por eles serem mentirosos, eles nunca vão encostar aqui nesse diagrama, que é o diagrama dos professores. Então, a alternativa correta da questão, letra D. Considere as seguintes afirmações. Todo amapaense é brasileiro e todo brasileiro é sul-americano. Então, você tem aqui amapaense, você tem um grupo dos brasileiros e os brasileiros são sul-americanos. Todo brasileiro é amapaense? Não, posso ter brasileiro que está fora do diagrama dos amapaenses. Todo sul-americano é brasileiro? Não, posso ter argentino, posso ter boliviano, então está fora. Existe amapaense que não é brasileiro? Também está fora. Todo amapaense é brasileiro. Existe brasileiro que não é sul-americano? Também não. Todo brasileiro vai estar dentro do grupo dos sul-americanos. É possível que exista um sul-americano que não seja amapaense? Com certeza pode existir. A alternativa correta, a letra E. Chegou a hora de você colocar em prática todo o seu conhecimento, tudo que você aprendeu na aula e verificar se você está acertando ou não as questões. Porque o importante para um concurseiro é resolver questões e acertar. Eu vejo você na próxima aula.